Spiritum, tecum ire Christianum cor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, venho à vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezei as minhas súplicas, ó Pai putativo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. Dia 24. Modelo dos operários, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O demônio odeia um trabalhador honesto e diligente, mas adora um homem preguiçoso. Nós conhecemos o ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. A regra de São Bento prescreve ora et labora, reza e trabalha. No sexto dia da criação, a serpente malvada, Satanás, iniciou seu ataque à humanidade, e especialmente à família, onde? No local de trabalho, isto é, no jardim do Éden. O trabalho do homem, de Adão, Adão significa homem, era cuidar do jardim e cuidar de sua esposa. Mas ele estava ocioso, Se tivesse videogame na época, ele estava jogando videogame. E a sua mulher conversou com a tentação, porque o homem não estava, o quê? Fazendo diligentemente seu trabalho. Estava ocioso, preguiçoso, jogando videogame. Mas Satanás odeia o trabalho, particularmente porque Deus se humilhou e se fez homem, sujeito ao trabalho manual na carpintaria. Isso o confundiu profundamente. É também pelo trabalho que o homem pode se santificar e prover para a sua família. Mas pode ser ocasião de queda e também de destruição da família, e o inimigo sabe disso. Atualmente, muitas mulheres trabalham fora, não por verdadeira necessidade, mas para poderem ter mais bens materiais. Eles preferem dar bens materiais ao filho em vez dos bens espirituais que elas poderiam dar, educando-os, levando-os para a igreja, enfim, ensinando eles as virtudes. A maioria dos santos, quando nós lemos a vida dos santos, as mães ficavam em casa ensinando os seus filhos, e os filhos adquiriram as virtudes majoritariamente por causa das mães. Assim, os seus filhos, quando elas chegam a ter filhos, porque hoje é um absurdo você ter mais de um filho, então quando elas chegam a ter filhos, eles são educados pelo celular, pela televisão, pela internet, aprendendo não as virtudes cristãs, mas as perversidades do mundo moderno. Nossa Senhora, porém, que é a maior santa, a maior criatura que está no céu, sempre vai estar, cujas graças dos outros santos somadas não chegam aos pés de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora ela se contentou em ser o quê? CEO de uma empresa, não ter 4 empregos, não. Ela se contentou em ser mãe. Mãe. E nisso está a maior dignidade dela. O maior título de Nossa Senhora não é rainha, é mãe. E hoje ela está acima de São José no céu, que sempre trabalhou para sustentar o menino Jesus. Jesus, em sua humanidade, aprendeu a trabalhar com São José, imitando o seu exemplo. Desde cedo, nosso Senhor Jesus Cristo teve diante dos olhos os instrumentos de sua obra redentora. A madeira, os cravos, os martelos. Que admirável providência divina, Desde sempre o menino Jesus sofreu, e sua mãe, vendo aqueles instrumentos também, sofria com isso. E São José, sabendo que não estaria nessa hora de sofrimento, também sofria. Uma vida toda de sofrimentos. O trabalho exige sofrimentos, mas se nós trabalharmos com espírito de penitência, de abnegação, trabalhando para Jesus e Maria, a exemplo de São José, nós poderemos nos santificar pelo trabalho. Mas por que Nosso Senhor quis assim? Por que Ele quis fazer um trabalho manual? Porque Ele quis mostrar que a sua sabedoria, quando Ele fosse iniciar o seu ministério público, que essa sabedoria que Ele tinha não era um ensinamento humano, como outras religiões são ensinamentos humanos, por isso são falhos. Mas os ensinamentos de Nosso Senhor vêm do próprio Deus. E Ele também fez isso para santificar o trabalho. Assim como Ele entrou nas águas do Rio Jordão para santificar as águas do batismo, também trabalhou para santificar o trabalho e nos mostrar que ele pode ser sim agradável a Deus,
apesar de doloroso ao homem, por causa do castigo imposto a Adão. Então lembra que Adão e Eva, porque pecaram no paraíso, foram expulsos do jardim do Éden. E a pena de Adão foi que o trabalho seria doloroso para ele, né? Entre espinhos ele colheria o fruto do seu trabalho. Tanto é que Nosso Senhor foi coroado com esses espinhos, né? Por causa daquela maldição. Ele tomou sobre si a maldição de Adão e a redimiu. E qual foi a pena da mulher? Não foi trabalhar. A pena da mulher foi ter as dores de parto. Por isso que Nossa Senhora esteve livre dessas dores de parto. Porque ela não tinha o pecado original, em virtude dos méritos de Jesus Cristo. E o que o demônio faz? Ele inverte tudo. Então ele quer que a mulher trabalhe fora, que ganhe o pão com o suor do seu rosto, né? Entre espinhos, ela colhe os frutos do seu trabalho, e que o homem fique em casa. Ou seja, fazendo a mesma coisa do jardim do Éden. A mulher estava lá cultivando o jardim, e Adão quietinho em casa lá, jogando videogame. Ou o outro extremo também, né? Que é que o trabalhador, ele busca trabalhar cada vez mais e mais, para mostrar que ele não é preguiçoso, né? E para poder trazer mais bens para casa. Então ele trabalha tanto, que quando chega em casa, tá mal-humorado, né? Não dá tempo para sua mulher, não tem tempo para brincar com os filhos, né? Para educá-los. Mais importante ainda, não tem tempo, nem vontade, nem forças para rezar. Se nós não dedicarmos pelo menos 15 ou 20 minutos por dia de oração e o domingo para Nosso Senhor, nós não estamos cumprindo o dever de justiça. É dever de justiça dar pelo menos 15 a 20 minutos de oração todos os dias a Nosso Senhor, e o domingo também, o dia todo descansando no Senhor, né? Frequentando a Santa Missa. São José Operário. Nossa Senhora saiu do seu trono lá no céu e desceu em Fátima em 1917 para avisar que se a Rússia não fosse consagrada a seu Imaculado Coração, ela, a Rússia, espalharia os seus erros pelo mundo. Como os papas não fizeram o que ela pediu, o pior aconteceu. A Rússia espalhou seus erros pelo mundo. Comunismo, feminismo, hoje lá na Rússia, né, até mesmo os chamados cristãos ortodoxos aceitam divórcio, aceitam contracepção. O comunismo é uma heresia condenada pela Igreja. O Papa Pio XI colocou a Igreja sob a proteção de São José em 19 de março de 1937 para vencer o comunismo, que era uma grande ameaça à Igreja. E em 1955, o Papa Pio XII decretou o dia 1º de maio como a festa de São José Operário, para suplantar o feriado daquele dia que os comunistas haviam tomado posse. A última aparição em Fátima, no dia 13 de outubro de 1917, foi marcada pela presença de São José. Muita gente esquece, né, dessa aparição. A presença de São José que, com o menino Jesus, abençoou o mundo. Isso o céu significava para nós, o que nós devemos pedir, né? A bênção de São José para o mundo. Quando São José vem, ele abençoa o mundo com o menino Jesus. Roguemos aos nossos bispos e ao Papa que consagrem a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Mas isso só eles podem fazer, né? Só eles podem fazer o que Nossa Senhora pediu com relação à Rússia. Mas Nossa Senhora também pediu com relação a cada um de nós, que nós rezemos o rosário todos os dias e façamos a reparação dos 5 primeiros sábados, confessando, comungando, rezando um terço no sábado e passando 15 minutos em meditação de algum dos 15 mistérios do rosário.
Salve familiae preces, Iosef justissime, Iosef castissime, Iosef prudentissime, Iosef fortissime, Iosef obedientissime, Iosef fidelissime, Saeculum patientiae, Amator paupertatis, exemplar obi fili, domestice vitae tecus, custos fili, familiarum columen, solatium miserorum, spese glotatium, patronem morientium, terror denomus, protector sancte ecclesiae, Agnus Dei, Vitonis peccata mundi, Agnus Dei, Vitonis peccata mundi, Agnus Dei, Vitonis peccata mundi, Constituiteum Dominum Domus suum, et principem omnis possessionis suum. Oremus, Deus fide habili providentia, beatum Iosef sanctissime genitricis tuae sponsum eridere dignatus est, prestat Jesus, ut fem protectorem veneratum interis, intercessorem haberem veneatum in celis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Vamos fazer a oração a São José, escrita por São Francisco de Sales, e concluir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos a vossa proteção paternal, nós vos suplicamos pelo coração de Jesus Cristo. Vós, cujo poder infinito se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas mais impossíveis, abri vossos olhos de paz sobre os interesses dos vossos filhos. Nas dificuldades e tristezas que nos afligem, recorremos a vós com confiança, dignai-vos tomar-nos sob o vosso caridoso comando e resolvei para nós esse assunto tão difícil e tão importante, causa de todas as nossas preocupações. Fazei
Que o seu feliz êxito sirva para a glória de Deus e para o bem dos vossos devotos servos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.